Então a gente vai falar hoje dos novos tempos, né? E por que novos tempos? Acho que todo mundo percebeu nesse período que a gente passou, principalmente no final do ano, o quanto de transformação, de transmutação, de mudanças, de cortes, né? Que acabou acontecendo e, na verdade, ainda continua acontecendo em algum aspecto, né? Mas agora já virando o ciclo em 2026, então a gente tem essa energia do um, para que a gente possa integrar agora em uma nova frequência, por isso as novas frequências. É interessante, né, para quem acompanha principalmente o trabalho da Timalu Center, né, que é o trabalho da Lily Wong, em novembro a gente trabalhou muito a energia da frequência 888. E essa frequência 888, ela resumiu essa frequência com a energia da gentileza, da doçura, né? E é muito interessante porque se você for pegar no aspecto, né, das regências, teoricamente esse ano seria uma regência de Marte. E aí, né, teoricamente, o deus da guerra e tal. Só que entrando numa frequência de gentileza e de harmonia, né? Então, eu achei tão interessante essa junção, porque é realmente esse momento onde a gente precisa harmonizar os nossos polos internos, né? As nossas guerras internas. Então, antes de olhar para as guerras externas, né, que estão acontecendo, é o momento de usar essa gentileza que foi ancorada no 888 para você poder trabalhar essa guerra interna que existe em você. Pode ser uma guerra interna com o chefe, com o dinheiro, né, com algum familiar, né? Às vezes, principalmente em redes sociais, hoje a gente tem muita. As pessoas ficam muito obcecadas pela vida do outro, ficam stalkeando a vida do outro, né? Então, eu vejo esse momento como um trabalho de observar essas guerras, mas usar essa energia de gentileza, né, de generosidade, para uma oportunidade em apaziguar. Só que a gente quer que as coisas externas fiquem apaziguadas, para depois apaziguar as internas, e as coisas não funcionam assim. E é interessante que hoje, né, na leitura com os mestres ascensionados, a mentora que veio para o ano veio a parte da Mãe Maria, que é a Maria Imaculada, né? Ou aquela Maria que concebeu Jesus sem o pecado original, né? Como as pessoas dizem, mas sem essa questão de ter que vir com sofrimento ou com dor numa situação. Então, achei tão interessante, porque essa energia da Imaculada, na verdade, também é nesse sentido da gente começar a trabalhar os nossos aspectos, onde a gente não precisa mais estar nem em sofrimento, nem em processo kármico vivendo. Né? Então, trazer essa energia da Imaculada para a sua vida, para que ajuste dentro de você os processos que ainda fazem você sofrer, ou que fazem você culpar outras pessoas, deixar você no drama, você então culpar porque é fulano e por isso que não dá certo na minha vida, ou uma situação e por isso que não dá certo na sua vida, ao invés de buscar a resolução no externo, né? A Jade Dragon, que veio agora para ajudar a gente, ela vem falando nesse momento que a gente está nesse momento 1 de janeiro, né? No dia 7, em trabalhar esse autoconhecimento. Então, aonde eu abro também para os gatilhos, eu deixo as pessoas movimentarem a minha energia, eu deixo que as pessoas me deixem mal. E não, agora a gente tem que buscar esse poder pessoal, onde fala assim, não, eu não permito que você faça mais isso comigo, eu não te dou essa permissão. E a partir desse momento, a energia par que vem junto com a Imaculada é a energia de Saint-Germain. Né? Então, na energia de Saint-Germain, de realmente usar esse período agora até março, né, que é quando entra o ano astrológico, para a gente realmente trabalhar qualquer coisa que ainda tenha resquícios em você, de karmas, de ciclos
negativos, de ciclos que não são mais para o seu bem maior e que você ainda continua vivendo. Pode ser em relacionamento, pode ser em questão a dinheiro, pode ser em questão à sua saúde, pode ser em questão à sua ancestralidade. É necessário que a gente tome consciência para mudar esse aspecto e lembrar, assim como a Imaculada, ela traz essa lembrança para a gente, que a gente não precisa mais estar na dor, a gente não precisa mais estar em sofrimento. Mas para isso é importante que a gente consiga apaziguar as nossas guerras internas. Então, parar de esperar que externamente as coisas se modifiquem para você modificar internamente. É o contrário. Pede que essas energias, que essas consciências ajudem você a apaziguar dentro de você, né? Então, se tem alguém ali que você fica stalkeando, né? Um ex-namorado ali que você fica com raiva só de ver os posts dele, para com isso. Eu já conheço um monte de gente que fica lá stalkeando o ex lá, fica com raiva, fala, ah, filha da mãe, e aí você não, aí não aparece nenhum namorado, não sabe por quê, né? Enfim, mas, então, sabe, libera essas guerras internas, libera essa frequência de drama, de sofrimento, e às vezes a gente não tem muita facilidade em fazer isso, né? Porque a gente está acostumado nesse lugar. É um lugar seguro, de certa forma. Mas é importante que a gente consiga verdadeiramente, esse ano, soltar dos dramas, né? A gente precisa de uma nova consciência de gentileza, de amorosidade, de leveza, né? O ano 1, ele é para nascer de um ano mais leve, um ano mais sutil. Só que essas coisas não vão acontecer de uma forma externa para depois mudar internamente. Vai ser, quando é né? É dentro de mim. Então, vai mudar dentro de você para depois mudar no externo, né? Então, para quem quiser depois acompanhar, entrar lá no site do timalucenter.com, tem lá toda a meditação que foi feita em novembro e você pode acompanhar, você pode fazer, mesmo que você não tenha feito as ativações nos locais, e está gravado e você pode ouvir as gravações também. Então você pode entrar lá no grupo, né? Porque aí você vai entender essa frequência que eu estou falando, porque são frequências que foram cocriadas. E aí, essas antenas, que são antenas que é o trabalho dos pleiadianos, ela está estruturando para que crie, né, nessa nova consciência da nova Terra, essas redes de luz e consciência, e que, de uma certa forma, a partir daí, a gente dissolve o que já não é mais para o nosso bem maior. E dentro dessa dissolução que ele estava explicando, pode ser até que consiga dissolver o tempo que não é mais para o seu tempo bem maior, dissolve, cria-se novas linhas de tempo mais saudáveis para você. Então, esse ano a gente tem uma capacidade de transformação incrível, principalmente ligada a tempo. Vai ser, por exemplo, um momento que você, se você não tiver consciente de deixar as coisas irem, hoje é dia 7, amanhã já é 31/12 e acabou o ano e você não fez nada. Pode acontecer também. Mas você pode dar esse salto temporal, porque no quântico, o que eu vivi ontem está acontecendo ao mesmo tempo no que eu vou viver amanhã. Só que se eu consigo fazer isso com mais consciência nessas linhas temporais, eu consigo criar uma linha temporal mais saudável para o meu crescimento e para a minha evolução. E aí, a partir dessa conexão com o coração, que é a nossa primeira ressonância saudável, então, trazer uma ressonância saudável para o coração, ativando pela chamatrina, você vai criando e pedindo para o seu coração, nesse campo de coerência cardíaco, para criar uma linha do tempo mais saudável para você esse ano, né? Então, junto com a Imaculada, junto com o Saint Germain, de você criar a sua linha do tempo mais saudável, né? Você se soltar dos pesos que já não são mais seus, porque esses pesos a gente chama de carga kármica. A carga kármica come tempo da gente. Você pode ver que às vezes quando você fica preso num processo kármico,
Quando você vê, o tempo já passou e você não conseguiu fazer muita coisa do que você precisava, porque esse peso kármico prende você e realmente dá uma gravidade. Você fala assim, gente, quando eu vi, né, até essa história, nossa, quando eu vi já passou 3 meses e eu não percebi. Isso é uma carga kármica e temporal também, né? Então, liberar essas cargas kármicas temporais para que você possa fluir com mais gentileza, com mais leveza, né? As coisas possam vir para você com mais tranquilidade e a oportunidade mesmo de realmente você se conectar com essas linhas do tempo mais saudáveis, porque a conexão com essas linhas do tempo acontecem exatamente com uma coerência cardíaca mais saudável. Então porque isso gera uma ressonância, ressonância, né, gera frequência, frequência gera tempo. Então, e ativa, né, na questão do tempo. Então, quanto mais conectados com o seu coração, mais às vezes do que a mente, né? Porque a gente sempre foca muito na pineal, no terceiro olho. Mas uma coisa que os cavalos ensinam, e esse ano do cavalo, os cavalos ensinam muito essa energia da coerência cardíaca, porque quando você chega perto de um cavalo, o cavalo ele tem uma coerência cardíaca tão alta que você entra naquele campo que gera, né, a frequência cardíaca dele. E essa ressonância que fala, nossa, isso que tá no momento presente. Então, quando se fala de estar no momento presente com a respiração, mindfulness, é principalmente para que o nosso coração esteja em coerência. E aí, estando na nossa coerência interna, tudo ao nosso redor se transforma em coerência com aquilo que eu estou vibrando. Então, a história de, você vibra o que você atrai, nananana, não tem a ver só com o nosso cérebro, muito pouco às vezes com o nosso cérebro, mas com o nosso coração. E pode ver que o coração ele gera um grande toroide energético, né? Conforme ele vai batendo, que é um campo mesmo energético que as coisas que vão acontecendo ao seu redor, eles podem já começar também a interferir no seu tempo, além de interferir no seu espaço, né? Nas frequências e na consciência. Então, esse ano de você focar muito para que o seu coração esteja mais leve, para que o seu coração esteja mais apaziguado, para que você consiga liberar essas guerras internas, né, do teu coração. E aí, realmente, usar essa energia de Marte para ativar coisas muito positivas para o teu caminho, né? Essa questão da doçura, da prosperidade, essas frequências, elas são altas, né? Então, a gente precisa trabalhar dentro da gente para que a nossa frequência chegue nesse ponto. Mas é claro, né, não é de um dia para a noite, por isso que a gente tem todo esse ano para trabalhar tudo isso, né? Então, é com calma, né, com paciência, mas se permita, né? Começa conectando com você e apaziguando as guerras. Então, às vezes você quer entrar em briga mental com alguém, pode ser até, eu vou entrar em briga mental com o motorista que está na minha frente, ou vou entrar em briga mental com o governo. Começa a parar por aí, já para de brigar com todo mundo. Você pode ver que tem gente que tem cada briga mental que é incrível, né? Então, liberar de você a necessidade de brigas mentais. Ou você resolve na hora, ou deixar para lá porque você não resolveu, entendeu? E aí, ruminar essas raivas, ruminar esses ódios, né? Ruminar ainda mais com rede social, que a gente fica lá olhando as fotos das pessoas. Então, assim, realmente você parar de se importar com o que acontece externamente, mesmo que não seja do seu agrado, mesmo que você não goste do que você está vendo, faz parte, mas o que você pode fazer, né, por um outro lado, para melhorar. Então, eu acho que esse é um grande desafio ali para esse mês, porque quando eu consigo apaziguar tudo isso, eu consigo ver outras possibilidades, porque eu paro de ver na visão eu estou certo, o outro está errado, 0, 1, né, na separação. Eu vejo numa questão que a gente sempre fala que é no nível do eu superior ou da unidade. Né? Mas chegar em unidade se a gente conseguir apaziguar já é um bom começo, né? E daí chegar em unidade já é outra história. Mas pelo menos se a gente já conseguir apaziguar dentro da gente
todo esse processo, você vai ver que energeticamente você para de ter cortisol no teu corpo, porque você entra em um modo que a gente chama de luta e fuga. Esse modo de luta e fuga faz todo o seu corpo inflamar, né? Então, por isso que quando você fica com raiva de alguém, teu corpo todo, ele desliga alguns receptores, principalmente receptor de amor, porque você não vai, né, naquele momento, né, bonitinho. Então, você vai lá lutar contra um leão que está na sua frente. E aí você fica preso nesse sistema de luta e fuga, e o teu corpo jogando adrenalina e cortisol e inflamando você. Então você fica com aquele calor, né, com aquela energia, né, travada, e você não consegue depois desconectar para levar você para essa ressonância que é a do coração, né, que fisicamente quem leva essa energia pro coração e desconecta a gente da luta e fuga é a dopamina, as endorfinas, a ocitocina, a serotonina. Então, você pode ver que muitas pessoas elas estão com deficiência desses hormônios e aí dificilmente conseguem desligar desse modo luta e fuga. E a frequência da abundância está nessas frequências desses hormônios. Então, você imagina o desafio que é conseguir chegar nessas frequências mais prósperas, porque você consegue pensar em coisa positiva e aí você consegue gerar pensamentos positivos para tomar decisões positivas, né? Só que para isso o teu corpo também precisa estar nessa frequência e quimicamente também nessa frequência. E aí esse é o desafio, porque muita gente está com deficiência mesmo desses hormônios, porque às vezes até não tem mais receptor, de tanto que está preso na luta e fuga. Então, dificilmente consegue sentir ou entrar em coerência cardíaca por conta disso. Por isso, a gente começa com a respiração, porque a respiração consciente, de uma certa forma, ajuda você a entrar mais em consciência com você, com desligar um pouco esses receptores da ansiedade, trazer você para o teu aqui e agora, e aí você começa a entrar em coerência cardíaca aí nesse processo. Daí depois você me conta como é que foi, como é que tá, se você está conseguindo apaziguar, né, com as pessoas. É bem interessante. É, e aí também, quando você começa a trabalhar isso, você vai integrar esse 888, né, essa doçura. Porque a gente dificilmente vai conseguir trabalhar essa doçura dentro da gente se a gente está muito irritado, nervoso, né? Então, o desafio é liberar a irritação e trazer propósito, né? Olha, desafio bem fácil para o ano, né? Mas se vocês depois quiserem, né, saber um pouco mais e ainda trabalhar com rituais nesse processo, o Ritual da Prosperidade lá na Hathor vai ser agora dia 9, é presencial online, e a gente vai trabalhar um pouco mais esse aspecto do tempo e da coerência cardíaca, para a gente poder realmente fazer uma ressonância e uma linha do tempo que seja saudável e que aí nessa linha do tempo você consiga ter tempo para fazer tudo o que você precisa, e é possível. E lembrando também que esse mês a gente vai ter o primeiro curso dos dragões, já o Dragon Coaching 1. Então, se você quer conhecer um pouco mais a energia dos dragões, quer saber um pouquinho mais desse caminho também, que é bem legal, vai ser dia 24/1, e é um dia inteiro e também é online ou presencial. Então, quer participar, manda um WhatsApp lá pra gente. E não esqueça, gente, se você está vendo depois desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva, né? Inscreva nos nossos canais, no WhatsApp, no YouTube, desculpa, no Instagram é o Hathor _Spaco, e no YouTube é o Spaco Hathor, tudo junto. Né? É bem legal e é bem importante que você participe para que a gente possa continuar e trabalhar, né, se você gosta desse conteúdo, para que a gente continue fazendo mais desse conteúdo para vocês, tá bom? E aí, então a gente vai passar agora a vibração, ajudando na coerência cardíaca de vocês, com a energia de Imaculada e Saint Germain e Jade Dragon.
Então, desejando para vocês, né, um ótimo ano, uma linha do tempo maravilhosa, que você vai chegar lá em 2026, do dia 31, com bastante alegria, e que realmente você sinta que você é capaz de construir uma vida que realmente você se sinta feliz, né? A gente não veio para sofrer, a gente veio para aprender. São duas coisas muito diferentes. Então, o que você precisa transformar desse sofrimento em sabedoria e o que você pode criar de oportunidades? Acho que esse momento que a gente está é um momento muito legal para isso e para que realmente você esteja sendo o seu melhor amigo, né, nesse processo. Acho que em algum momento, a gente espera que os outros façam o que a gente precisa fazer por nós mesmos, né? Então, na energia do é aquela energia do eu. Então, o que eu preciso fazer por mim mesmo, né? Que eu estou deixando na mão das outras pessoas. E aí, como que a gente pode mudar e transformar tudo isso em mais consciência, em mais sabedoria, em mais luz, né? E podendo ver as oportunidades que estão por trás, porque às vezes pode ser uma coisa que está sendo muito ruim ou que você acha que está muito ruim, mas na verdade é uma oportunidade para você crescer, para você desenvolver, para você fazer uma coisa melhor, ou olhar para outras coisas porque já está na hora de expandir e você está preso naquele vasinho que já não te cabe mais. E está na hora de expandir esse vasinho, né? Então, tem muita oportunidade esse ano, tem muita energia que a gente pode desenvolver. Vai depender de você sempre, né? Como sempre, não há outra pessoa que pode fazer por você a não ser você mesmo. Mas temos todas essas frequências, essas energias ao redor, que são as que dão apoio para que a gente consiga realizar, né? Então, se conecte com boas energias, com boas leituras, com pessoas bacanas, pessoas que te apoiam, que essas pessoas vão ser aquelas que vão te ajudar você, mas não fazer por você, mas sentir que você tem apoio para que você chegue aonde você tem que chegar e vai ser bem bacana. Acredita que vai ser um ano fenomenal esse 2026, tá bom? Mas gratidão por ter me ouvido até aqui. E até mais, gente. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau.